dúvida é o seguinte, cara. No meu ramo especificamente, né, a gente tem uma falta muito grande de mão de obra qualificada. Por que razão? Não existe nenhum lugar que dê um curso Um curso. para se formar um estofador ou para se formar um tapeceiro, né? Ou você Uhum. pega alguém que já trabalhou em outros lugares, que tem determinados vícios que você vai ter que ficar corrigindo, ou você pega alguém do zero e aí você tem que ficar ensinando essa pessoa, né? Então a minha dúvida é essa, cara, que nem eu tenho, que a gente já tem seis funcionários, né? Sete comigo, e a minha dificuldade sempre é essa, de formar profissionais, né? Quer dizer, porque ou eu gerencio o negócio, ou eu ensino as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Porque para criar o meu molde, né? O molde do nosso trabalho, né? Eu queria ver contigo assim se existe, né, algum caminho que possa encurtar isso, né? Porque eu também não posso ficar ensinando uma pessoa 6 meses, né? Eu tenho que e o nosso serviço ele é um tanto complexo. Porque se você vai reformar um sofá, né? Se eu atendo 30 clientes por mês, não são 30 sofás iguais. São 30. O princípio é o mesmo, tá? Porque Uhum. todo sofá é constituído de encosto, assento e braços, mas cada um é um modelo diferente, né? Claro. Então, assim, eu vou te falar o meu caso específico, tá? Que é Sim, até perfeito. uma questão que a gente está aqui, eu e minha esposa, que me auxilia muito aqui, estamos trabalhando sobre isso, criando processos, né? Para que exatamente eu faça isso que você falou, né? Que eu não cuide mais de ensinar eles agora, que já estão um tempo trabalhando comigo, né? E foque no que eu preciso, que é atendimento de cliente, vendas, essas coisas, né? Então, minha dúvida é essa, cara. Assim, existe. Eu sei que não existe uma fórmula pronta, né? Mas qual seria o melhor caminho, né? Para profissões como essa minha aqui, porque não se aplica só ao meu caso. Acho que há muitos outros tipos de empresa também que trabalham com coisa específica, por exemplo, cutelaria, quem mexe com couro. Não existe um curso técnico que forme um profissional nessa área, né? Qual que é o melhor caminho para você conseguir dosar isso, né? Porque você tem que ensinar a pessoa e você tem que gerenciar o negócio, né? Assim, uma dica de uma ferramenta, de como fazer isso de um modo extremamente bem feito, né? E eficiente. Porque eu acho que o que é o mais difícil é você colocar eficiência no negócio, né? Então, deixa eu te falar assim, ó. Na minha primeira empresa que eu tive, que eu abri ela em 95, era no ramo de software de gestão, tá? Sistemas Sim, informatizados, né? Mas o que bacana. acontece? Era uma empresa de tecnologia. Lá na minha cidade, em Passo Fundo, onde eu morava até 90 dias, tinha 3, 4 faculdades que formavam profissionais para essa área. Só que aqui acontece, eu usava uma tecnologia que se chamava Delphi. E as faculdades pregavam que se tu quer ser um profissional bom no mercado, você tem que trabalhar Java, uma outra tecnologia totalmente diferente. Tipo, sofá, cadeira, sofá, televisão, mais ou menos. Totalmente diferente o negócio. E as faculdades vendiam esse conceito para as pessoas. E lá tinha, na cidade, algumas empresas grandes que vieram de fora, ou algumas que cresceram forte e trabalhavam com essas tecnologias. Então as faculdades reforçavam isso. Tem que trabalhar com isso, isso e isso. E se tem que ficar bom aqui em Passo Fundo e alçar voos maiores, ir para Porto Alegre, ir para São Paulo capital, ir para outros locais, enfim. Isso era o que a faculdade vendia. Então, quando a gente ia contratar, o que, que acontecia? Não tinha gente que sabia o que a gente precisava. Várias vezes me reuni com reitores, com diretores de faculdade. Cara, tem muita empresa igual a minha que trabalha com isso, vamos formar gente para isso. E os caras enxergavam nós como isso aqui, todo mundo. Não, e não vai ensinar esse negócio. Não davam bola. Sim. E era um problema. E aí a gente ficava com essa, culpa é da faculdade, culpa do mercado, um monte de historinha aí. O que, que a gente começou a fazer, cara? A gente percebeu que tinha muitas pessoas boas, em primeiro lugar, que sabiam a nossa linguagem, só que estavam em outras cidades, em outras regiões, estavam em Porto Alegre, estavam em São Paulo. E, digamos, lá na época, se a gente pagasse lá, naquela, não vou lembrar de valores, mas se o salário fosse 4, 5 mil, por exemplo, o cara estava em São Paulo ganhando 7. Tá, era mais, correto? Mas o custo de vida São Paulo, Passo Fundo, é bem diferente. O que, que a gente começou a fazer? Primeira coisa, todo mundo aqui está pagando 5, vamos pagar 6.
Vamos pagar 6 para essa gente. E vamos começar a atrair pessoas que estão em outros locais. Pessoas que eram daqui e foram para os grandes centros. E isso começou a funcionar. Então, as pessoas percebiam assim, eu vou ganhar 1.000 a menos, mas eu estou em casa. Estou com a minha família, estou numa cidade que o custo de vida é menor. A gente atraía estas pessoas. Então era mais fácil para nós. Mas paralelo a isso, a gente também tinha uma estratégia. A gente contratava pessoas que recém estavam saindo da faculdade, com aquela cabeça de Java, de Parará para papai, e como o nosso salário era quase igual às regiões metropolitanas, os caras, mas eu quero ir para cá. Quero ir para cá, que aqui eu estou em casa, aquela história toda, então a gente retinha eles ali. Mas como eles não sabiam o que nós fazia, como eles não conheciam a tecnologia, mas eles conheciam o básico. Porque para linguagem de desenvolvimento existe uma coisa que é o básico, que é a lógica de raciocínio. A gente tinha um treinamento interno nosso, que a gente treinava eles para conhecer aquilo que a gente fazia. Então facilitava. Então nós tínhamos os top, que era gente já que sabia fazer, que a gente atraía, e tínhamos os iniciantes com salário menor para a gente ir treinando naquilo que a gente precisava utilizar. O que acontecia? Tinha uma pessoa lá do setor que ia treinando. Então, no começo, quem fazia isso era a Cris, que cuidava desse setor, mas depois a gente preparou uma pessoa para fazer isso também. Por que eu estou te contando essa história, Gabriel? Porque é algo que talvez se possa fazer aí. Talvez se possa, porque tem outras... Como é que chama? É tapeçaria, né? Tapeçaria. Eu ia dizer estofaria, tapeçaria. Deve ter outras tapeçarias aí por perto, com gente boa. Deve ter outras tapeçarias na região, com gente boa também. Se você se tornar atraente para essas pessoas, você vai atrair talentos para o teu negócio. Sim. Então, como que eu me torno atraente? Em primeiro lugar, tem que pagar, cara. Um pouquinho a mais, talvez. Mas, às vezes, não é nem salário. Às vezes, é um benefício a mais que se dá, um vale alimentação, um vale refeição. Às vezes, um plano de carreira. Ó, eu vou entrar aqui, mas logo posso subir a gerente aqui. Enfim, algo que incentive as pessoas, uma meta por produtividade. Olha, aqui a média de cada pessoa é fazer tantos, a pessoa do corte lá, corta tantos metros por dia, mas quem corta mais eu dou um bônus X aqui. Quem corta mais e dentro do acerto aqui da minha qualidade, eu costumo bonificar. Então, atrativos para você atrair o cara que já sabe fazer, já sabe o que tem que ser feito, mas que se interesse pela tua empresa. Talvez não esteja satisfeito com o outro. Isso é um caminho. Outro caminho é exatamente isso. Começar a pensar identificar assim, qual é o básico que a pessoa tem que conhecer para fazer isso. Né? Qual é as características básicas? O que ela já tem que saber? Tem que saber como é que prega, tem que saber como é que corta, tem que saber... O básico, o cara não é tapeceiro, ele é um basicão, tem um básico de negócio, desse negócio aí. Se pega esse cara, contrata como nível inferior, tipo bom, estofador nível 2. O que não está conhecendo ainda, estofador nível 1. Aí você vai preparando esse cara. Como que prepara? Cara, tem vários jeitos. Você pode, aquelas coisas que são mais comuns, por exemplo, gravar em vídeo. Faz uma vez, reúne a turma, hoje eu vou ensinar vocês a preparar espuma aqui. Grava aquilo ali, grava as perguntas. Hoje eu vou ensinar a cortar, preparar a caixaria. Grava. E a pessoa que entra crua, primeiro assiste tudo aquilo ali. O basicão ela vai conhecer.